Olá, eu sou Fabiana Cunha e você está visitando o canal Yoga por Inteiro. Seja bem-vindo! Olá, eu sou Fabiana Cunha e a gente vai conversar sobre Yoga. Yoga é um pouco complexo de explicar, então eu vou iniciar com um conto. Era uma vez pessoas num espaço e aí eles viram um muro e ficaram muito curiosos para saber o que será que tinha do outro lado do muro. Um deles, muito empolgado, falou: "Eu vou primeiro". E aí os outros: "Tá bom, você vai e depois você volta e nos conta o que tem lá". Ele falou: "Tá bom". Então, essa primeira pessoa foi e não voltou. Os outros esperaram, até que uma segunda pessoa falou: "Bom, então eu vou ver o que tem lá do outro lado e volto para contar para vocês". Os outros: "Tá bom". E ele foi. Também não voltou. E assim foram o terceiro, quarto, quinto, sexto, um por um, e nenhum podia voltar para dizer o que viu. Assim é o yoga. Ele só é possível saber experimentando. Não tem como você contar para alguém o que é, como é a experiência do yoga. Yoga é uma palavra que vem do sânscrito, que a gente traduz como união. Mas união do quê? Na filosofia do yoga, a gente acredita que a causa do nosso sofrimento é a ideia ilusória de separação. Então, quando a gente nasce, a gente ainda nasce se sentindo em união com o outro, com o mundo, principalmente com a nossa mãe, né? Mas depois, devido às nossas experiências vividas, a gente passa a esquecer da nossa essência. E aí a gente vai se identificando com os fatores externos e começa a se sentir separado do outro, separado da natureza. Você pode ver que a gente começa até a destruí-la, separado dos animais, a gente trata com indiferença toda a matança e crueldade, pode observar a indústria alimentícia. A gente passa a se sentir separado dos outros, né? Quando a gente faz mal a outra pessoa, por que a gente faz mal? Porque a gente não está sentindo que ela é uma continuação nossa, senão a gente jamais faria mal para o outro. E a gente passa a se sentir, nessa desconexão, a gente passa a se sentir separados de nós mesmos. A gente se esquece, vai se esquecendo quase que completamente de quem somos de verdade, de como nascemos de verdade, da pureza. E a prática de yoga serve para a gente se reconectar. Então, que união é essa? É a união comigo, é a união, consequentemente, com os outros, com os animais, com a natureza, com todo o planeta, todo o universo. E yoga é uma filosofia que vem da Índia, onde o criador mitológico foi Shiva, que é um deus hindu, parte da trindade hindu de Shiva, de Brahma, Vishnu e Shiva. E no século 6 a.C. existiu um sábio chamado Patanjali que sistematizou a prática de yoga em Ashtanga, em 8 partes. Então eu vou explicar brevemente essas 8 partes, que são passos para se alcançar moksha. Moksha é a liberação, é esse estado de união, de ananda, de bem-aventurança. Yama são princípios éticos de como a gente deve agir conosco, com os outros e com a natureza. O primeiro deles é ahimsa. Ahimsa significa não violência. Não violência com a natureza, com o outro, com nós mesmos. Por isso, para começar, a alimentação de um yogi
é vegetariana. Um grande exemplo de ahimsa foi Mahatma Gandhi. Ele recebeu de seu professor o ensinamento de ahimsa e quando o professor de yoga dele foi dar o próximo passo do Ashtanga Yoga, ele falou: não, eu vou dedicar a minha vida a esse ensinamento primeiro do yoga, que é a ahimsa. E assim ele fez, com louvor, né? O segundo passo dos yamas é satya. Satya é a verdade, a não mentira. Verdade essa da gente fazer com que nosso pensamento, palavra e ação sejam um só. É de não mentir de forma alguma, nem para nós e nem para os outros. O terceiro passo dos yamas é asteya. Asteya é não roubar, mas é um não roubar, não só roubar o dinheiro da carteira do outro, é um não roubar mais sutil também. Por exemplo, a imitação. Você imitar outra pessoa é uma forma de roubar, é o não roubar mesmo. Quarto passo dos yamas é o brahmacharya. Brahmacharya na antiguidade era a própria castidade, né? Não desvirtuar a sexualidade, mas também ele pode ser traduzido como não desperdício da energia vital através da retenção do orgasmo, por exemplo. E o quinto passo dos yamas é o aparigraha. Aparigraha é a não possessividade, nem das coisas materiais, nem nos relacionamentos. Também é descrito como generosidade. Esses passos dos yamas, a gente age através de nós pelos nossos karmendriyas, nossos órgãos de ação, que são boca, braços, pernas, órgãos sexuais e ânus. Niyamas são prescrições psicofísicas que a gente age através dos jnanendriyas, olhos, ouvido, nariz, língua e pele. O primeiro deles é o sausha. Sausha é a purificação. A purificação do corpo através, pode ser, dos kriyas yogas, que são exercícios de limpeza do corpo, e através do nauli, né, que é um dos kriyas, para a gente purificar o corpo. A purificação também de tomar cuidado com o que a gente ouve, né, das informações, dos ambientes, do que a gente come, né, das toxinas ingeridas. Então, não uso de drogas, não uso de nada que leve toxinas para o nosso corpo físico e o máximo possível não levar também as impurezas para a nossa mente. O segundo dos yamas é o santosha. Santosha significa contentamento. Então, contentamento é a gente se alegrar com o que a gente já tem. Daí eu vou cantar um trechinho para vocês de uma música de uma pessoa muito especial que define para mim santosha, que é assim: alimentar os meus desejos é como beber água do mar. Quanto mais eu bebo, muito mais sede me dá, né? Então é a gente se contentar. Quando a gente consegue se contentar, independente do quanto você tenha material, enquanto você não tiver santosha, você não vai ficar em paz. E aí, o que é contrário à prática do yoga. O terceiro niyama, então, são os tapas, as austeridades. Então, são austeridades inteligentes para a gente informar, né, para o nosso corpo quem manda na casa, né? Então, por exemplo,
Uma vez eu escutei e depois pratiquei essa dieta que uma amiga me disse: observe por que você está comendo, né? Se é fome mesmo. E aí eu emagreci bastante, porque não era, né? Eu via que eu estava comendo por impulso, por alimentar qualquer coisa que não fosse o corpo físico. Então, a gente passar a observar o que é necessário, né? E aprender a se controlar para ter paz. Outro exemplo que eu gosto de dar para explicar tapas, austeridade, é a história real de um monge que começou a viajar pelo mundo para dar os seus ensinamentos, né? E até que ele estava num congresso, num hotel sofisticado, e ele se encantou por iogurte. E ele percebeu que na fila para pegar a comida, ele perdia a paz dele, porque ele ficava muito ansioso, olhando as pessoas que estavam na frente dele e ficava torcendo para ninguém pegar iogurte. Então, quando a pessoa da frente não pegava, da fila não pegava iogurte, ele vibrava de alegria e falava: ainda bem, não pegou iogurte. E quando a pessoa pegava, ele ficava ansioso se ia sobrar para ele iogurte. Até que finalmente chegou a vez dele, tinha iogurte e ele usou tapas e disse para si mesmo: não vou dar iogurte para esse viciado em iogurte. E assim ele venceu o seu impulso, né? A sua vontade, dizendo para ele mesmo quem comanda o próprio corpo e a própria mente. O quarto estágio dos niyamas é o Swadhyaya. Swadhyaya é o estudo, são os estudos de nós mesmos e estudos das escrituras do yoga. O japa também é uma prática de Swadhyaya. O japa é a repetição de mantras através do japamala, sabe o colar de contas, de 108 contas indiano. E o quinto é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é a consagração de Ishvara, consagração do ilimitado. Também a forma da gente desapegar dos resultados das nossas ações e entregar finalmente para uma força maior todos esses nossos esforços e as nossas ações. Tem uma frase que define bem Ishvara Pranidhana, que é Bhavitam Bhavati Eva, que é o que tiver que ser, será. Asanas são as posturas físicas, tão conhecidas no Ocidente, nem tão praticadas no Oriente. Mas aqui a gente já conhece bastante. Ela deve ser estável e confortável. Ela purifica o nosso corpo físico, né? Atingindo os nossos outros corpos também. Pranayama é o controle de prana. Prana é energia vital, é o controle da respiração. Então são práticas, são exercícios de respiração para a gente controlar, absorver e distribuir prana para o nosso corpo. Pratyahara começam os estados de exercícios para meditação. Pratyahara, ele é traduzido como abstração dos sentidos. Então, nos yogis antigos, é realmente fechar todos os sentidos e voltar completamente para dentro. Aqui, a gente pode traduzir como uma reeducação dos sentidos. A nossa mente, ela tende a acelerar o que os nossos olhos físicos estão vendo, né? Eu tenho um exemplo prático meu, de uma vez que eu estava andando de moto, estava conduzindo a minha moto e vi um senhor deitado atrás de um arbusto e uma pessoa olhando a cena. E eu, antes de qualquer coisa,
gritei com a pessoa, eu falei, a senhora não vai ajudar esse senhor que está caído? Né? E aí eu cheguei mais perto da cena, ele estava podando a árvorezinha que tinha na frente da casa dele. Né? Então essa reeducação dos sentidos é a gente deixar enxergar o que é realmente, né? E deixar que primeiro a nossa mensagem do cérebro seja de fato efetivada, para depois a gente observar, né? E sentir de outra forma. Então, pratyahara é observar o que está a realidade à sua volta com os seus sentidos, mas sem deduzir por antecipação com a sua mente. Dharana é concentração. Concentração num ponto fixo. Então, na nossa mente existe o ponto focal e o ponto periférico. A gente vai focar num ponto só, esse é o exercício. Então, existem várias formas de fazê-lo. Existe, por exemplo, para mim funcionou o mantra Om contínuo quando eu comecei esse exercício na meditação. Você foca num ponto e deixa de lado o periférico, né? O que vier, você volta para o ponto, volta para o ponto, volta para o ponto, como uma âncora. Existe também o exercício de observar a chama de uma vela, existe o exercício de observar uma forma geométrica, que são os yantras sagrados. Dhyana é a atenção, né? Observar o focal e o periférico ao mesmo tempo, deixar o pensamento livre e observando os dois, né? No Dhyana você experimenta não julgar os pensamentos, não tentar mudar os pensamentos, simplesmente deixá-los aparecer livremente, né? Sem nomear ou avaliá-los. Samadhi é quando você já consegue observar o ponto focal e periférico, mas em comunhão, quando você consegue observar o objeto pura e simplesmente como ele é, sem a interferência da mente, porque a gente costuma olhar a realidade com nossas projeções devido às nossas experiências vividas. Nesse estágio, você já simplesmente só observa a realidade como ela é, sem a intervenção da mente. Aí, nesse estado, já não existe a ideia de separação. Então, você atinge esse estágio mais elevado, que é o objetivo do yoga, essa comunhão, esse estado de ananda, de bem-aventurança. Então, aqui encerramos a explicação dos Yoga Sutras de Patanjali, os 8 passos para seguir, para se alcançar moksha, que é o estágio final, que é o estágio de liberação, de consciência plena, absoluta e comunhão consigo e com o divino. Obrigada. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com os amigos e se inscreva no canal para saber dos próximos. Namastê!